Sejam bem-vindos ao canal Metacórtex. Dele impulsionando ou persuadindo para que ele pudesse enganá-lo. Pelo seu coração ele não faria isso. Jacó jamais faria isso. Ele só fez porque a sua mãe assumiu a responsabilidade e induziu ao erro. Um erro que é justificado posteriormente. Agora, como isso aconteceu? Eu acredito que Rebeca, ela fez isso com coração puro, ou até mesmo sabendo que Jacó era detentor dessa bênção. Porque se nós entendermos anteriormente, no capítulo de número, vou virar a Bíblia aqui, capítulo de número, aqui ó, 25, a partir do 24 do Gênesis, nós vemos que o nascimento de Jacó e Esaú. Sabemos que eles nasceram, são gêmeos. Jacó nasceu seguro no calcanhar de Esaú, porque Esaú nasceu primeiro. Estava brigando no ventre para ver quem nascesse primeiro. Esaú ganhou a luta. E Jacó nasceu seguro no seu calcanhar. A batalha de Jacó foi constante. Passando-se um tempo, mais abaixo, aqui no versículo de número 25, eu acabei de ler, capítulo 25, a partir do 24, mais abaixo, Esaú vai caçar. Ele vai caçar. E Jacó prepara um guisado e leva para o seu irmão, lá no meio do mato da caça. E Esaú olha para ele, sente o cheiro do guisado e fala: traz para cá esse guisado para que eu possa comer, porque eu estou com fome. Jacó olha para ele e fala: olha, Jacó faz uma berganha com ele ali e diz: olha, eu te dou esse guisado se você
me vender a sua primogenitura, eu troco pela sua primogenitura. Qual foi a resposta de Esaú? Ele disse, para que me serve a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Eu estou caindo de fome, para que me serve? Está aqui, toma a primogenitura, é sua. Jacó entrega o guisado e recebe a primogenitura. Eu acredito que, posteriormente, Jacó fala para sua mãe, que ele contava tudo para sua mãe, né? Porque ele era um filho querido. Esaú era preferido do seu pai, Isaac, e Jacó da sua mãe. Lógico que os pais não fazem partido, não fazem separação de filhos, né? Vamos entender por esse lado. Então, nós entendemos que Jacó, ele havia falado para sua mãe, e sua mãe, percebendo isso, fez toda essa artimanha, né? Criou esse cenário aí, podemos dizer assim, para que Jacó não fosse enganado pelo seu irmão. Se nós percebermos a situação em si, quem realmente é o enganador? Vemos que Esaú, ele tentou de todas as formas tomar aquilo que era de Jacó. Por quê? Ele já havia vendido a primogenitura para o seu irmão. O direito de primogenitura já era de Jacó e não de Esaú. Se Esaú fosse uma pessoa honesta, do coração puro, ele deveria chegar para os seus pais e dizer, olha pai, a partir de hoje eu não sou mais o primogênito, porque eu vendi para o meu irmão Jacó. Ele é o primogênito agora. E quando Isaac tivesse o chamado para pedir a caça e depois iria abençoá-lo com as bênçãos do primogênito, da primogenitura, ele deveria ter falado isso. Ele deveria ter falado, não, o senhor tem que abençoar com o direito da primogenitura, é de Jacó. Ele é o detentor da primogenitura. O que é ser primogênito? Primogênito, ele é detentor de uma promessa. Primogênito é o filho mais velho, aquele que nasce primeiro. Ele é detentor de uma promessa grande. Ele recebe do seu pai as promessas de Deus, decorrente à primogenitura. Isso é algo divino, é algo espiritual, é algo profético. Todos os primogênitos recebiam diretamente, herdava aquilo que o seu pai recebeu de Deus como promessa. Então, Esaú era o filho da promessa, era aquele que ia receber as promessas do Eterno. Era ele estava vivendo, ele já nasceu predestinado, vamos usar esse termo, tá? Não existe predestinação aqui, mas podemos usar esse termo após o seu nascimento. Ele carregaria o legado da família, do seu pai, do seu avô, certo? Abraão, Isaac e Esaú, não seria Abraão, Isaac e Jacó. E durante todo esse tempo, eu quero que você me entenda aí onde eu quero chegar, durante todo esse tempo, Jacó conviveu com o seu irmão, e Jacó sabia que estava sobre os ombros de Esaú, estava sobre ele a primogenitura, as promessas de Deus, do Todo-Poderoso, do Deus do seu avô Abraão, do Deus do seu pai Isaac. Então ele seria abençoado, seria o escolhido por Deus. Agora, quando você convive com alguém, todo tempo, quando você convive com uma pessoa, ainda mais irmão, você o conhece bem. E Jacó, ele pôde testemunhar e pôde ver com seus olhos que em nenhum momento Esaú dava valor a essa responsabilidade espiritual. Esaú vivia por vista. Esaú vivia por bens materiais. Ele acreditava mais na força do seu braço. Acreditava mais naquilo que ele podia fazer. Se fosse nos dias de hoje, não seria aquele filho cristão de oração que buscava a Deus a todo tempo. Jacó não tinha nenhuma habilidade, podemos dizer assim, entre aspas, habilidade como referente comparada com a de Esaú. Nós vemos que Jacó, ele fazia tendas, habitava em tendas, era um homem simples. A diferença do seu irmão, até mesmo em tamanho, em força. E ele via que seu irmão fazia desprezo com aquilo que ele recebeu desde o nascimento. Algo divino, algo grande, algo que o Eterno havia dado aos seus pais. Agora estava repousando sobre os ombros de Esaú. E ele fez pouco caso. Eu imagino que durante toda a sua infância, eles tentavam conversar sobre o assunto. Eu imagino isso, uma conjectura aqui, tá? E já Esaú dizia, não, isso aí não tem importância para mim.
Então Jacó via o quanto Esaú dava importância à sua primogenitura, à sua chamada. Para ele chegar a esse ponto de pedir a Esaú o direito de primogenitura, é porque ele sabia que Esaú não dava valor. E Jacó, meus irmãos, ele sempre deu valor às coisas do eterno, às coisas de Deus. Ele queria ser escolhido. Jacó, ele queria fazer parte do exército de Cristo. Ele queria ser um servo obediente. Ele queria ser escolhido. Ele queria que Deus olhasse para ele, porque ele faria tudo de melhor. Jacó daria valor à sua primogenitura e seguiria o caminho, carregaria o legado da família e levaria o legado de Deus sobre os seus olhos e as promessas. Por esse motivo que ele lutou de todas as formas para alcançar a primogenitura, para alcançar esse direito. E a sua mãe lhe ajudou com isso. Será que Jacó é enganador? Será que Jacó ele é ludibriador mesmo? Será que ele enganou o seu irmão? Eu quero te fazer uma pergunta para você. Você entregaria aquilo que Deus te deu de mão beijada, assim fácil? Trocaria por algo terreno? Foi o que Esaú fez. Pegou algo divino, algo espiritual, algo profético, algo que é para o futuro, e entregou por algo terreno, algo passageiro, algo de momento, momentâneo. Jacó, de hipótese alguma, ele já nasceu lutando. Jacó nasceu defendendo o seu território e tentando conquistar aquilo que Deus havia lhe dado. Ele lutou de todas as formas para alcançar o seu objetivo. E seu objetivo era valorizar aquilo que Deus tem dado para a sua família, para você, para ele mesmo, né? E ele lutou, ele queria ser escolhido por Deus. A visão de Jacó era espiritual e não terrena. Vamos entender aqui se Jacó realmente era ludibriador ou enganador. No livro do Gênesis, no capítulo 17, nós vemos que Deus, ele dá um alerta a Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 1, disse Deus: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. A palavra perfeito, atribuída a Abraão aí, ela vem da palavra Tami em hebraico. T-A-M-Y-M no hebraico. E essa palavra significa perfeito. Já no livro do Gênesis, no capítulo 25, nós lemos aqui, a partir no versículo 27, Deus fala que Jacó era homem simples e habitava em tendas. Eu acabei de falar anteriormente que ele habitava em tendas, a diferença dele para Esaú. Ele era simples. A palavra referida a Abraão, perfeito, e a Jacó, simples, é a mesma palavra. Deus atribuiu a palavra a Abraão, perfeito, e a Jacó, simples, que quer dizer a mesma palavra. Essa palavra simples, atribuída a Jacó, ela também é derivada do hebraico. É T-A-M. Deriva de uma mesma raiz, de uma mesma origem, tem o mesmo significado. Lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8, a palavra que Deus atribui a Jó, chamando de íntegro, também é a mesma palavra no hebraico, tam. É a mesma palavra, tem o mesmo sentido. Agora eu quero que você me entenda uma coisa. É possível Deus atribuir um homem, chamando-o de íntegro, de reto, de perfeito, como ludibriador, enganador? Não tem como. Ou ele é enganador, ou ele é perfeito. Ou ele é mentiroso, ou ele é íntegro, ou ele é reto. Ele não pode ser as duas coisas. Como que pode? Se Deus quisesse que Abraão fosse perfeito, e agora a palavra vem dizer, Deus quis que Abraão era perfeito, fosse perfeito em toda a sua jornada. Agora a palavra diz que também Jacó é perfeito. Como que pode ser enganador, ludibriador? Tá certo que às vezes a colocação que Deus usou para Abraão, ela tem um sentido um pouco diferenciado, mas é o mesmo sentido, é a mesma coisa. Deus quis dizer a mesma coisa a Jó, a Abraão e a Jacó. Como eu disse, o único defeito de Jacó foi ter enganado seu pai, mas foi algo que foi impulsionado pela sua mãe.
Por livre e espontânea vontade, ele não faria isso de forma alguma. De forma alguma. A palavra Jacó, no hebraico, é Ekev. Podemos escrever com E, um Q, um E e um V. Ekev. Que quer dizer aquele que luta, aquele que persiste, aquele que persevera. Eu já falei, ele lutou desde o ventre, vem lutando em toda a sua vida. O próprio Deus disse na sua palavra que ele lutasse com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó não enganou. Ele não quis fazer isso com seu irmão com coração para ser enganador. Não. Ele usou aquele que ele tinha de direito. Ele viu que o seu irmão não dava valor àquilo de Deus, à chamada de Deus. O seu irmão não dava valor àquilo que Deus lhe deu de tão importante. E isso machucava Jacó. A pessoa que Deus via em Abraão, que Deus queria que estivesse em Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Deus estava dando a Abraão, puxando, vamos usar o termo, puxando a orelha de Abraão, dizendo para ele assim, Abraão, rapaz, muda de vida. Para de coisa errada, Abraão. Abraão, procure ser honesto. E Deus estava tentando chamar a atenção de Abraão para que Abraão vivesse espiritualmente, buscasse as coisas do alto, para que Abraão sonhasse com algo celestial, entendesse a chamada de Deus. Deus estava tentando dizer a Abraão, seja espiritual. E ela reflete na cruz. Cristo, pela sua infinita misericórdia, ele deu a sua carne como comida para que possamos ter o direito da primogenitura. Sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido por lei. Através da morte de Cristo, ele deu o seu corpo para servir de alimento para nós. Derramou o seu sangue para servir de alimento para nós. Para que pudéssemos ganhar o direito de entrar nos céus. O direito de vida eterna. Quem perdeu a primogenitura? Nós somos gentio. Não é isso? Nós não éramos povo. E tornamos esse povos, através de um sacrifício de Cristo. Assim, nós estávamos agarrados no calcanhar, mas conseguimos, pela sua misericórdia, pela sua morte na cruz, conseguimos alcançar a vitória através do seu corpo que é comida, do seu sangue que é bebida. Ele se entregou, se esvaziou por nós. Amém? Pastor, mas é somente isso que essa passagem quer dizer para nós, que essa palavra quer nos mostrar? Não, irmãos. Muitas coisas hão de ser reveladas através dessa passagem de Jacó. Mas uma coisa é certa, Jacó não é enganador, não é ludibriador.
Ele é um guerreiro, um lutador, aquele que valoriza as coisas de Deus. O povo de Israel havia também cometido erros, havia dado pouco valor, na verdade, às promessas de Deus. Deus o tirou do Egito e levou para uma terra que emana leite e mel. Iriam entrar na cidade prometida por Deus, na Canaã. E ali eles deram pouco valor, desprezaram a chamada de Deus, pecaram durante o caminho. Prova disso que nenhum deles entrou na cidade prometida, na terra prometida. Nenhum deles entrou, porque desprezaram, prevaricaram as promessas de Deus. Isso é normal acontecer, quando nós desprezamos aquilo que Deus tem nos dado. Então, meu irmão, valorize a sua chamada, valorize aquilo que Deus te deu, honre a tua chamada diante de Cristo. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Acredite, olhe para o futuro, olhe para frente. Olhe para frente. Não vamos nos prender com coisas passageiras, com coisas terrenas. Não vamos ficar aqui preso com coisas dessa terra. Se você tem uma promessa, se você nasceu com a promessa de Deus, lute até o fim, valorize ela, para que você não perca a sua promessa, para que você não perca a sua salvação. Deus está contigo, Ele está velando e procurando em você um homem guerreiro, lutador e valente. Somos detentores da promessa de Jacó, detentores das promessas de Jacó, e vamos levar até o fim, no nome do Senhor Jesus. Amém? Esse é mais um vídeo que nós acabamos de postar. Eu quero que você curte, eu quero que você comente em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço muito pela sua atenção, e esse canal Metacortex é um canal que veio para abençoar as nossas vidas. Muito obrigado, até mais, até o próximo vídeo.